tem que ser ratificado pelo Conselho Técnico às 3 horas. Mas a informação que eu tenho é que Palmeiras e Ponte Preta jogam no sábado, provavelmente 18 horas. Bragantino e Inter de Limeira, domingo, às 16 horas. São Paulo e Novo Horizontino, domingo, às 18 horas. E Santos e Portuguesa, domingo, às 20 horas. Alguém pode chegar ali e falar, não, mudou porque uma televisão pediu para fazer os 2 jogos no sábado. Mas a previsão da federação é distribuir os jogos dessa maneira, também diante dos interesses das TVs, né? Ou seja, São Paulo e Novo Horizontino é o jogo da Record TV no domingo às 18 horas. Só que ainda sem o Allianz, né? Sem o Allianz. O Allianz é o seguinte, naquela relação que a gente vinha falando, o Palmeiras entendia que, como o Conselho Técnico é hoje, e a promessa da W Torre é da entrega do gramado para dia 12, quarta-feira, não podia esperar o dia 12 para ter certeza de que ia ter o gramado do Allianz pronto e aprovado para fazer o jogo das quartas no sábado. Então, sábado é Barueri. A W Torre promete o gramado pronto na quarta-feira. E a partir daí, aprovação da Federação Paulista, e o Palmeiras pediu para fazer um treino com os jogadores no Allianz Parque para que os jogadores aprovem o novo gramado. Deste ponto de vista, a W Torre trabalha com jogo das semifinais no Allianz Parque. Não dá para cravar, porque o jogador pode fazer o teste e dizer não está bom, começa tudo de novo. Mas a previsão da W Torre é que faça as semifinais no Allianz Parque. Eu tenho batido muito na tecla de que essa relação fosse ganha-ganha, fosse de diálogo. O problema tinha sido resolvido em dezembro, ou seja, quando você percebeu que o gramado tinha um problema, uma comunicação formal, uma reunião formal resolvia nas férias, porque o último show do Titãs foi no dia 22 de dezembro. Como essa relação não é assim íntima, não, uma possibilidade que eu coloco aqui com a minha generosidade e que não há essa hipótese. Vou voltar uma semana no tempo. Se a W Torre promete para dia 12 e se o Palmeiras confiasse na W Torre, ele poderia marcar o jogo das quartas para o Allianz Parque, confiando que o gramado estaria bom na quarta-feira. Acontece que esse diálogo não existe. Então, o Palmeiras antecipadamente já deixou claro que se o gramado só vai ficar pronto no dia 12 e se o Conselho Técnico é dia 10, o jogo depois do dia 12 não pode ser no Allianz Parque, porque o Palmeiras entende que o gramado não está aprovado ainda. Justo. É esse o cenário. Isso cria um embate para a W Torre, porque tem aproximadamente 4 mil donos de cadeiras inconformados porque compraram as cadeiras e o Palmeiras não joga no estádio. O cara é dono da cadeira e tem um contrato pela cadeira e o Palmeiras não joga no estádio. A W Torre, no entanto, tem uma prioridade, que é consertar o gramado. Porque se não tiver gramado, não tem como dar satisfação para o dono da cadeira. A sensação que eu tenho, PVC, é que o adversário sendo do Palmeiras na semifinal um clássico, o próprio Palmeiras vai acelerar esse processo para ir para o Allianz. Porque jogar uma decisão, jogar um clássico numa semifinal, valendo uma passagem para a final, naturalmente o Palmeiras, com a vantagem de jogar em casa pela melhor campanha, vai querer estar no seu estádio, que é o Allianz Parque, onde está acostumado a conquistar títulos, onde os jogadores estão acostumados, onde a torcida lota, né? Então eu fico com essa sensação, muito mais um feeling, né, de quem conhece o Palmeiras, acompanha o Palmeiras, de que vai acelerar o processo se passar da Ponte Preta e pegar um clássico. Mas é provável, a chance mais concreta é do Palmeiras pegar Bragantino ou Inter de Limeira, né? Porque para ter um clássico, o Palmeiras teria que... Bom, o Palmeiras vai ser primeiro de qualquer jeito na semifinal, porque o Palmeiras tem 4 pontos de vantagem sobre o Santos. Não, tem 3 pontos de vantagem sobre o Santos. Então, se o Palmeiras empatar o jogo, ele vai a 29, o Santos ganhando vai a 28. Se for o São Paulo, pode ser Palmeiras e São Paulo na semi? Pode. Se o Palmeiras ganhar ou empatar, classificar de qualquer jeito, e o São Paulo classificar com empate,
nos pênaltis contra o Novo Horizontino. E o Bragantino ganhar da Inter de Limeira no tempo normal. Nesse caso é Palmeiras e São Paulo. Mas se o São Paulo ganhar do Novo Horizontino, o Palmeiras pega o ganhador. Se o Palmeiras ganhar no Novo Horizontino, se o Palmeiras se classificar, o São Paulo se classificar, o Santos se classificar, o São Paulo se classificar com vitória, o Palmeiras pega o vencedor de Bragantino e Inter de Limeira. Boa. Muita gente mandando mensagem aqui. Muito obrigada. Matheus... Peraí. Cruz... Eita. Cuidado com esses nomes aí. UR Cezinho 12. Acho que é isso. Que aí falando que a gente se encontrou no Castelão em 2018. Um beijo. Muito boa lembrança. Obrigada. Gustavo Lotufo falando que os clubes precisam ser mais profissionais. É o que a gente briga por aqui, né? Mas tá difícil. E aí, o W. Rocha mandou a música aqui. Eu não vou cantar, porque senão o número de likes vai negativo. Mas é aqui, ó, PVC, dá sua nota. Na guerra das narrativas, o silêncio é o temor. Entre verdades e mentiras, a batalha se faz vigor. Mas na harmonia das vozes, encontramos o amor. Imagina uma torcida gritando isso. Mas eu gostei. Eu não consigo criar um ritmo para isso. Eu não consigo criar um ritmo para isso. Só se for atenção fará, os Gaviões jamais acabará. O Corinthians terminou em 10º lugar, com 214 pontos do Mirassol, mas em 10º lugar com uma vitória a mais. Eu falei 11º agora. Boa. Paulo Moreira diz aqui, o que falta o que a FIFA está esperando para cobrar o Corinthians sobre as dívidas? O Cruzeiro foi por muito menos, PVC. O Cruzeiro não foi por muito menos, não. O Cruzeiro teve a maior crise institucional da história de qualquer clube brasileiro. O Corinthians pode vir a ter uma crise institucional do tamanho da crise institucional que o Cruzeiro teve. Mas o Cruzeiro não foi por muito menos, não. O Cruzeiro teve muita coisa. Teve o caso do Denilson, teve muita coisa com o Cruzeiro. O Corinthians tem que resolver. Não pode... enorme, né? O caso... Como você falou. A notícia, em 2019, a notícia mais chocante da semana passada não foi nem a saída do Matias Rojas. É o Maicon ter 11 meses de imagem atrasado. É muita coisa. Né? E ninguém desmentiu essa informação até este momento. E tem a receita do Corinthians também, né? Como você já tinha ressaltado. Vamos passar para o clássico carioca. A gente coloca o Igor na nossa conversa. Ele estava no jogo ontem. A gente vai pedir já para o JP também colocar os jogos na tela. Uma aula do Flamengo do Maracanã, 2-0, mas poderia ter sido mais. E aí terminou com a torcida chamando o Diniz de burro, Igor. Queria que você contasse um pouquinho desses bastidores e se foi uma parte pequena da torcida ou foi realmente muita gente. Bom dia, Domi. Bom dia, PVC, André, Hernan, meu caro amigo. E o pessoal que está assistindo a gente aqui no nosso De Primeira ao vivaço. E quem vai assistir depois também no canal do YouTube. Bem, um jogo muito interessante, tanto no sábado quanto no domingo. 2 jogos muito interessantes pelas nuances táticas, enfim, pelo volume de chances criadas, pelo entretenimento geral aí que foi o Campeonato Carioca nesse final de semana. Primeiros jogos das semifinais. E no clássico do Fla-Flu do sábado à noite, os embalos do sábado à noite, aí o público tricolor não ficou nada satisfeito com o Fernando Diniz. A gente vai falar, enfim, sobre quanto o Flamengo funcionou muito bem diante desse time, estava muito organizado, e o time do Tite ainda evoluindo demais nessa temporada, já nesse mês de março. Mas, por outro lado, a torcida do Fluminense nada satisfeita, principalmente pelas escolhas do Fernando Diniz em termos de substituições, enfim, e a escalação inicial. Sem o André, que estava expulso, né, suspenso no jogo passado, e a opção do Diniz foi escalar o Renato Augusto, né? Um tanto na visão dos torcedores e, enfim, da gente também, uma decisão até certo ponto ousada diante da necessidade de marcar um meio-campo do outro lado que tinha Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. O feeling do torcedor do tricolor em relação também às substituições, né? As entradas do Lima depois, enfim, todas as tentativas do Diniz de tentar neutralizar o Flamengo não surtiram efeito e, enfim, a arquibancada enxergou ali uma situação que estava clara e explícita de que ia dar problema, essa escalação do Fluminense, e não ficou nada satisfeito com o Diniz e com as opções dele. E a gente viu essa vaia aí, principalmente depois do segundo gol do Flamengo, um grito de burro até, a torcida nada feliz. Eu me remeto, acho que, pelo que eu estou de memória aqui, acho que a última vez que o Diniz tinha sido vaiado
foi quando ele foi anunciado como técnico da seleção brasileira, e a torcida do Fluminense estava lá incerta, né, em relação ao que ia acontecer, como que seria essa dinâmica, e pela escolha, enfim, não ficou muito feliz com o Diniz dividindo atenções, e aí acabou vaiando no começo de um jogo do Brasileirão lá em julho. Agora, parece que o crédito da Libertadores, enfim, do desempenho até a caminhada do Mundial de Clubes, está diminuindo um pouco, porque o torcedor está enxergando que esse Fluminense não está desempenhando tão bem quanto vinha no ano passado. Então a gente não tem nessa temporada, apesar da vitória na Recopa, uma partida que seja aquela de encher os olhos desse Fluminense do Diniz. E o placar de 2-0 na ida da semifinal para o Flamengo é preocupante, sim, por mais que o torcedor se lembre, e o próprio Flamengo se lembre também da final do ano passado, do Carioca, que fez 2-0 na ida, mas o Fluminense virou 4-1 na volta. Circunstância muito diferente em relação àquele time do Flamengo do Vitor Pereira, na comparação com o time do Tite atual. Então, o torcedor do Fluminense desconfiado e insatisfeito com essas escolhas recentes do Diniz. Então, aí com a exclamação, né, ou a interrogação sobre o seu time diante desse confronto com o Flamengo, que tem jogo de volta, como falei, no próximo sábado, 9h também no Maracanã. O PVC, a torcida está com razão nessa cobrança? O Diniz errou na escalação? Eu estou tentando lembrar aqui que o dia 24 de junho do ano passado foi o dia que a torcida saiu de time sem vergonha para time de guerreiros em um estalo de um gol, né? Nos minutos finais. Vergonha, vergonha, time sem vergonha, guerreiro, guerreiro, time de guerreiro. Então, assim, a gente tem que ter um mínimo de coerência. Eu não concordo com o que o Felipe Melo falou depois do jogo, de que nem que o Fluminense não foi festejado como outros times que ganharam a Libertadores. O Fluminense foi muito festejado por ganhar a Libertadores, foi muito exaltado, até por perder de 4-0 do Manchester City, por ter conseguido fazer um jogo em que o City não pressionava, o Fluminense circulava a bola e transformava em jogadas de gol, apesar da pressão do time do Guardiola, a pressão na saída de bola. Então teve muita exaltação ao Fluminense. O Fluminense não está no momento bom. Simples. O Fluminense são 12 clássicos sem vencer. São 6 derrotas e 6 empates. Nos últimos 12 clássicos, desde o 4-1 do ano passado, que foi uma virada. Ou seja, o que o Felipe Melo tem razão no que ele falou na semana passada é que quando precisou ganhar clássico, ganhou. Tá, ganhou o 4-1. E muita gente duvidava que o Fluminense fosse conseguir virar contra o Flamengo, e virou. E a situação é muito parecida agora. Só que o time não está no momento bom. E o Diniz deu uma boa entrevista coletiva depois do jogo, e ele não entende que a presença do Renato Augusto tenha sido responsável pelo desempenho ruim no primeiro tempo. De fato, é relativo. Ele podia ter conseguido acertar mais passes, controlar mais o jogo com posse de bola. O Fluminense teve mais posse de bola do que o Flamengo, mas uma posse de bola inofensiva. O Fluminense não chutou uma vez na meta do Rossi. Ao contrário, o Flamengo chutou 24 vezes, 11 no alvo. Então o Flamengo foi muito melhor. O Flamengo foi tão melhor que a gente está aqui perguntando se o Flamengo é o melhor time do Brasil nesse momento. Mas então você acha que o Diniz não errou na escalação? Não, eu acho que ele errou. Eu não faria essa escalação. E é difícil de saber qual escalação. Por exemplo, você vai tirar... O Diniz tem alguns conceitos que ele não vai abrir mão. Alguns que são muito valiosos. Como, por exemplo, ele entende que o Thiago Santos sempre jogou na posição errada. Sempre devia ter sido zagueiro e jogou a carreira inteira como volante. Então, não adianta a gente pensar assim... Então ele podia ter colocado o Marlon na zaga e o Thiago Santos de volante. Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. E o Lima não vai dar a presença de marcação que o André dá. Eu entraria com o Alexander, mas ele desistiu do Alexander de volante. Ele não pensa mais no Alexander como volante. Vamos lembrar que o time do 4-1 do ano passado, Fluminense 4, Flamengo 1, que foi o último clássico Fluminense venceu, era o Alexander como volante. E não é junto com o André. Ele não acredita mais nisso, ou porque o Alexander não está treinando bem, ou porque ele acha que o Alexander tem que jogar como lateral, até como lateral direito. Ele não acredita. Eu entraria com o Alexander como volante, mas com a ressalva de que quem está vendo o Alexander treinar é o Fernando Diniz.
Chat, quero saber se vocês concordam com a escalação do Diniz ou do PVC. Agora ninguém está concordando com a sua cantoria, viu? O Ian Noah está falando que ainda bem que você virou comentarista, porque se fosse cantor, justíssimo. Agora, diante de tudo que a gente falou no programa hoje, que a gente tem acompanhado nos últimos jogos, o Flamengo é o melhor time brasileiro do momento? Sim ou não, PVC? Para mim, é. Ainda que a gente possa fazer a música do Titãs, que eu não vou cantar, atendendo a pedidos, mas é o título de um álbum do Titãs, que é a melhor banda de todos os tempos da última semana. O Flamengo é o melhor time do Brasil das últimas 3 semanas, mas é o mais consistente e hoje está vencendo clássicos, né? Não jogou um clássico brilhante contra o Vasco, nem contra o Botafogo, mas os clássicos contra o Fluminense foram muito convincentes. Hernan, é o melhor? É o melhor e é o melhor também porque se reforçou de maneira espetacular, né? O Dela Cruz está mostrando para que veio e assim, até os outros jogadores estão jogando bem. Você vê o Pedro fazendo gol, você vê o Cebolinha retornando a ser aquele jogador que a gente viu, por exemplo, no Grêmio, que chegou à seleção brasileira. É um time que está se encaixando e é um time que tem um grande treinador. Não é difícil, não seria muito difícil imaginar esse desempenho do Flamengo hoje, mas eu quero esperar um pouco as competições, eu quero esperar a Libertadores, eu quero esperar o Campeonato Brasileiro para poder ter essa certeza, porque eu acho que o estadual ele é meio traiçoeiro. Basta ver aqui, a gente estava falando do São Paulo, campeão da Supercopa, quebrou o tabu contra o rival de 10 anos lá que nunca tinha vencido na Neoquímica, Carpini é o cara, e agora tem gente pedindo a cabeça do Carpini, então acho que vamos com calma, eu quero esperar os campeonatos maiores.